Olá, hoje vamos mergulhar num projeto educativo que é tudo menos convencional. Um projeto que transformou por completo a sala de aula numa autêntica viagem de descoberta e que nos mostra como aprender pode ser uma aventura mesmo fascinante. Vamos lá ver como é que isto tudo começou. Então, tudo começa aqui, neste agrupamento de escolas. Este é o cenário bem real, onde duas turmas do sétimo ano estavam prestes a embarcar numa experiência de aprendizagem, bem, completamente fora da caixa. Mal sabiam a aventura que vinha aí. Na base de tudo isto estava uma pergunta fundamental, uma daquelas que viram o ensino tradicional de pernas para o ar. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo super poderosa. E se aprender não fosse só estar sentado a ouvir, mas sim uma experiência ativa? Uma em que os próprios alunos são os protagonistas da sua descoberta? E foi a partir daqui que nasceu o desafio. Um desafio com o nome, olhem, super poético e que já nos diz muito: Sopros de Vidro. Pois, Sopros de Vidro foi muito mais do que um nome giro. Foi, na verdade, toda uma nova forma de ensinar. Uma abordagem pensada de raiz para conseguir ligar os conteúdos de várias disciplinas. Sabem? História, artes, ciências, tudo junto, de uma forma que fizesse sentido e que fosse, claro, cativante. E qual era a missão então? Bem, era clara e, digo-vos, bastante ambiciosa. A ideia era que os alunos mergulhassem de cabeça na história de indústria do vidro da sua própria região. E a partir daí? Bem, a partir daí usassem tudo o que descobriram como um trampolim para a criatividade. Era juntar o passado da comunidade com o futuro e o potencial destes miúdos. Claro que para se criar algo de novo é sempre bom aprender com os melhores, não é? Com quem veio antes de nós. E foi precisamente isso que aconteceu a seguir. Entramos agora na fase de inspiração. A inspiração nos grandes mestres. E aqui a coisa fica mesmo interessante, porque a inspiração não veio só de um lado. Foram beber a dois gigantes. De um, temos Carlos de Gulbenkian, o grande patrono, o visionário que queria colecionar e partilhar arte com toda a gente. E do outro, René Lally, o artista, o mestre que pegava no vidro e o transformava em peças de uma beleza de cortar a respiração. Duas perspectivas completamente diferentes, mas complementares. E atenção, esta pesquisa não se ficou só pelos livros ou pela internet. Para perceberem a sério o impacto destes dois visionários, os alunos foram mais fundo. Mergulharam na história de lugares icónicos como a Fundação Gulbenkian e a Casa de Serralves. Queriam mesmo entender o legado que estas figuras deixaram. Ok, inspiração, check. Agora era a altura de pôr as mãos na massa. E é aqui que o projeto se torna numa verdadeira, mas verdadeira mesmo, viagem de descoberta. A filosofia por trás de tudo isto é mesmo esta. A aprendizagem tem de ser ativa. Ou seja, não se tratava de receber informação de forma passiva, de engolir matéria. Não. O objetivo era construir conhecimento através da ação, da descoberta e da criação. E então, como é que foi este caminho? Bem, foi super rico e com várias etapas. Começou com a pesquisa e a leitura, claro, para criar uma boa base. Depois passaram à ação com visitas e conversas com especialistas. A seguir, foi a vez de meter as mãos na massa a sério, a manipular materiais e a desenhar. Mas a coisa não ficou por aqui. A inovação foi ainda mais longe. Pois, e aqui entra uma parte super inovadora, a experimentação com o som. Os alunos usaram tecnologia para editar, para criar e compor sons completamente originais. Imaginem o que é isto. Eles tentaram criar o som do vidro a ser trabalhado, o eco de uma sala de museu ou até a música que uma peça de Lalique lhes poderia inspirar. É dar uma voz, literalmente, ao projeto. Então, depois de toda esta viagem de pesquisa, de inspiração, de criação, tudo isto levou a uma conclusão mesmo poderosa. O ponto alto do projeto foi a conceptualização de algo completamente novo. No fundo, toda esta jornada acabou por os levar a uma pergunta central. Uma pergunta que, depois de tudo o que viveram, eles conseguiam responder de uma forma que seria impensável no início. E a resposta que eles encontraram foi muito, mas muito para além de uma simples definição de livro. Em vez de se focarem no o que o museu é hoje, eles começaram a imaginar o que é que o museu pode vir a ser amanhã. Na visão deles, o museu deixa de ser aquele lugar estático, silencioso, para se transformar num ponto de encontro super dinâmico. Um espaço que consegue ligar o passado ao futuro, que celebra a beleza de materiais como o vidro e que dá vida à história local, criando experiências que envolvem todos os sentidos. Resumindo, de todo este processo, nasceu uma grande ideia. Uma ideia central, única e super poderosa, que basicamente redefine o que pensamos ser um museu. E esta é a grande lição, a ideia-chave de tudo isto. O resultado final deste projeto incrível não foi um objeto, foi uma ideia. A ideia de que o Museu do Futuro não é um sítio para se ir ver coisas em silêncio, é uma história viva, à espera de ser experienciada. Uma história que nos convida a entrar, a participar e não apenas a observar de fora.
E com isto ficamos com uma reflexão para o fim. Este projeto, o Sopros de Vidro, mostra o que se torna possível quando temos a coragem de repensar a educação. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta: como é que podemos pegar nesta inspiração e transformar mais salas de aula em verdadeiras aventuras de descoberta?